Para eu me apresentar brevemente, eu vou contar uma historinha que é a seguinte. Eu vivi muito a contracultura, né? Fui motoqueira, fumei baseado e tal. E chegou um dia aquele chamado, né, que é clássico dentro da tradição do yoga, quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. E eu conheci uma pessoa, um estrangeiro, que veio dar uma palestra e tal, me encantei pela narrativa dele, pelo discurso dele, e ele olhou para mim e falou assim: o ano que vem você vai estar lá no nosso retiro. E realmente, um ano depois, eu viajei, porque o centro desse movimento, dessa ordem iniciática, né, da qual eu fiz parte por muitos anos, fica fora do país. E o ano seguinte eu estava lá. Então, eu tive toda essa vivência, né, de retiro, né, de convivência com o guru, né, de práticas diárias muito intensas, né? Enfim, é uma história muito interessante. E só para agregar, Daniel, esse movimento iniciático, ele ensinava um conjunto de saberes, né? Então, tinha palestras e cursos e leituras sobre budismo, taoísmo, zoroastrismo, esoterismo, sobre saúde, naturologia, sobre arte, né? Então, era um conjunto de saberes fantástico. E Uhum. muitos anos depois, quando eu voltei para a academia, eu vim com o seguinte pensamento: como é possível que existam esses conhecimentos tão maravilhosos e eles não estejam dentro da academia? Tá? Foi aí que eu fiz o link, aí conheci o Nelson e tal, e a gente começou a pesquisar juntos. Tá? Uhum. Não foi isso. Para quem não conhece ainda, o Nelson Felice, né, que é o coordenador do Lapasses, né, professor da Unicamp, aonde fica o laboratório, né? A gente estava Isso, conversando um pouquinho antes de começar, né? Você, né, tinha falado que tem uma mensagem assim que talvez, né, choque algumas pessoas, né, sobre o yoga, isso, né? Então, se você isso. quiser trazer esse Uhum. ponto assim para a gente começar essa história, esse nosso bate-papo. Isso. Eu acho que diz respeito à própria definição de yoga, né? Porque yoga não surgiu como uma prática de saúde. Digamos que o uso que se faz na modernidade ou na pós-modernidade do yoga na saúde é quase que uma utilização off-label, tá? Porque, na Uhum, realidade, é uma prática espiritual que visava o quê? A iluminação, né? Para uma vertente e para uma outra vertente de yogas antigos, o desenvolvimento de poderes espirituais, os chamados siddhis, né? E a saúde não estava contemplada como a gente vê hoje, de você, digamos, associar determinada posição ou respiração com um agravo ou com a melhoria de um agravo, né? Não existia esse conceito, tá? Então, claro que as posturas, a prática na sua integralidade, né, com todos os seus elementos, pode ajudar e ajuda sim a saúde, tá? Mas ela não foi desenhada especificamente para isso. Então, eu gostaria de dar um exemplo. É como se a gente pegasse, por exemplo, uma vertente da dança indiana, a dança Odissi, por exemplo, e falasse assim: puxa, as pessoas se sentem tão bem fazendo essa dança, será que esses movimentos não servem para diabetes ou para baixar a pressão? Né? É mais ou menos isso que foi feito com o yoga. Você pegar uma uhum, prática espiritual, colocar num contexto especificamente de saúde. Tá? Então, essa é a primeira desconstrução que eu gostaria de fazer para que as pessoas tenham consciência. Por isso que nem sempre nos estudos científicos você vai obter 100% resultados positivos de boa qualidade, porque para algumas pessoas não funciona dessa maneira, né? uhum, E você tem muitos elementos do yoga. Você tem, em primeiro lugar, a parte ética, que eu acho fundamental, né? Que constitui o seguinte: a primeira transformação do ser, que é um trabalho consigo mesmo. Então, você tem algumas restrições e algumas regras de vida que o yoga traz, que são os yamas e niyamas, que são fundamentais. Por exemplo, o não mentir, né?
Hoje, o jovem que vai lá, faz uma formação de yoga de 200 horas, né? Sai lá, pô, eu vou dar aula, eu sou instrutor, sim, mas ele trabalhou essa parte ética. Né? E Uhum. o que é o não mentir? Né? Então, você pode aprofundar muito nessas questões das virtudes. Né? Então, acho que é muito importante conhecer a ética, conhecer a filosofia do yoga e saber outra coisa também, Daniel, que é importante a gente lembrar, o yoga virou sinônimo de postura física, tá? Mas existem escolas que não usam posturas físicas, por exemplo, como o yoga integral, né, que foi fundado pelo Sri Aurobindo Ghosh. Né? Então, o que eles trabalham ali? Tem respirações, tem meditações, tem um trabalho sobre a percepção, sobre a consciência. Né? Eles até têm alguns exercícios bem suaves e tal, mas não é Hatha Yoga, yoga das posturas físicas. Né? Vamos pensar em outras linhas, por exemplo, os Hare Krishnas trabalham com Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção. Né? Então, eles têm devoção aos mestres, devoção às obras sagradas, têm os seus cânticos, né? Mas não é uma linha radicalmente de Hatha Yoga de posturas, e assim tem muitos exemplos. Né? Uhum. Então, é importante lembrar isso também, porque senão a gente vai achar que automaticamente uma aula, um curso de yoga tem que ter postura física. Não tem que ter, tá? Isso é importante lembrar, tá bom? Claro. Vou começar. A Uhum. gente tá, né, o lugar de fala da gente, né, é bastante ligado à saúde coletiva, mas esse lado de entender de onde veio essas práticas, ela é muito importante, né? A mesma coisa, né, você deu o exemplo do yoga, né? Mas, por exemplo, a meditação, né? Ela tinha outros Sim. objetivos, né? O próprio Tai Chi Chuan, uma dança circular, por exemplo, né? A própria terapia comunitária, né? Que é uma prática aqui brasileira, né? Ela não se desenvolveu com o objetivo de atuar na área da saúde, né? Exatamente. Mas em um certo momento, né, até pelo o que os próprios praticantes relatavam, né, então a pessoa que tinha lá vários problemas de saúde ia lá começava a fazer uma dessas práticas, né? Aí, melhorei disso, melhorei daquilo, tudo, né? Então isso também, né, os efeitos que não era o programado, né, mas que tinham efeitos diretos na saúde, gerou a curiosidade de muitos pesquisadores, né? Então, a partir daí começam as pesquisas, né, no campo das práticas integrativas e começa a ter resultados e aí dizer assim, ó, essa prática ela serve para aquela condição também, né? Isso foi muito claro, por exemplo, né, para meditação, e aí eles desenvolveram um método de meditação, né, para poder ser pesquisado, padronizado, né, que é o mindfulness, né, que é a Uhum. prática de meditação mais pesquisada na área da saúde, mas que se baseia em tradições mais antigas, né? Então, esse ponto que você traz é importante. E eu acho que esse ponto também de que o yoga, né, a yoga, né, não é uma prática, né, de trabalhar a postura, né? Exatamente. Então, Não tem, né, só, não não só, né? só isso, Digamos isso. que a gente teria, existem posturas mentais, né? Existem atitudes internas, né? Se a gente for pensar na cosmogonia do yoga, Daniel, ele toma elementos da filosofia Sankhya indiana e do Vedanta, que são tradições que a gente chama de salvíficas. Elas procuram a salvação do ser dentro daqueles parâmetros filosóficos, né, da época, né? Então, essas tradições salvíficas, isso é muito interessante. Normalmente, elas até desprezam, de certa maneira, o corpo, porque sabem que o corpo é efêmero, que a Uhum, gente vai envelhecer e sair fora do corpo. Né? E algumas aí dessas linhas são reencarnacionistas, outras menos, né? Mas, se a gente for pensar também, o yoga também toma alguns elementos do budismo, principalmente na área da meditação,
E o budismo coloca o seguinte, a gente não tem um ego, uma persona, da forma que a gente enxerga. Nós somos um conjunto de vibrações aqui dentro de um corpo material, e é efêmero, né? Então, é muito interessante isso, Daniel, e quem estiver nos assistindo, que, na realidade, essas filosofias, tanto do yoga como do budismo, elas vão contra, de certa forma, alguns valores neoliberais, de você se empoderar, né? De você, principalmente nos Estados Unidos, isso tem acontecido muito, o yoga está sendo usado como uma ferramenta dos empreendedores jovens que fazem sucesso, que estão no topo da carreira, né? Então, ele é usado para fomentar essa força, né? Não é uma busca espiritual mais, já tem uma outra conotação, né? Então, essa é uma leitura que a gente também está fazendo, porque lá tem acontecido muitos movimentos que vão questionando, por exemplo, a autenticidade do yoga. O que é o yoga de raiz, né? O que eu posso modificar? Eu posso combinar elementos de várias tradições, por exemplo, e fazer o meu patchwork de yoga? Então, essas são discussões que estão sendo colocadas. E tem surgido muitas vertentes. Você tem yoga para cadeirante, yoga para gestante, yoga para todo tipo de deficiente, né? Você tem o yoga agora que é ensinado só para a comunidade LGBTQIA+. Você tem instrutores que abrem estúdios de yoga só para afrodescendentes, né? Então, a diversidade é enorme, né? Então, quase que, se a gente for pensar, bom, o que sobrou daquele yoga original, digamos, você tem que escarafunchar ali para ver quais são os princípios que estão sendo transmitidos, quais as obras que estão sendo estudadas, né? Tá? Mas, basicamente, acho que é importante a gente frisar? Que o yoga é um conjunto de elementos, né? Então, você tem a parte ética, filosófica, né? Você tem ali as purificações, né, que são os shatkarmas. Você tem realmente as posturas nas linhas que usam, as posturas, você tem as respirações e você tem as meditações, que são vários tipos, e o relaxamento, né? Nisso também entra a dieta alimentar, por exemplo, né? Então, em geral, os yogis mais de raiz se abstêm do tabagismo, se abstêm da drogadição e muitos não tomam uma gota de álcool, né? Então, isso também vai trazer um efeito sobre a saúde, que não tem só a ver com o yoga, tem a ver com a dieta e com os hábitos saudáveis, né? Então, perceba que é esse conjunto que vai realmente trazer resultados, né? Eu sempre digo que exercício e alimentação trabalham muito juntos, são fundamentais, né?